Aqui estamos com o senhor Eduardo Escategui, dono da Vainus, que é responsável pela produção de baunilha, e ele irá nos explicar sobre o cultivo. Muito bom dia. Como estão? Bem-vindas. Vou começar dizendo que essa experiência de produção de baunilha começou há 19 anos. E fizemos isso por curiosidade para testar se isso poderia funcionar. O cultivo nos levou a uma etapa muito avançada, cerca de 5 anos após o início, e trabalhávamos exclusivamente a céu aberto. Mas no 5º ano tivemos um ataque de pragas, doenças, ervas daninhas, excesso de cobertura, chegamos a 0 de produção, devido às condições daqui. Santo Domingo é uma área maravilhosa, mas é extremamente úmida e há uma diversidade de vida fabulosa. Mas o que é necessário para produzir baunilha? As folhas, as vagens, as flores, mas tudo foi dominado pelos parasitas. Então fizemos um pequeno teste com uma estufa. Fizemos uma pequena estufa de 600 metros quadrados. E as coisas se controlaram quase sozinhas. Então isso nos levou a considerar que a forma de produzir a baunilha nessa região tinha que ser sob a estufa. Isso é o que temos agora aqui. Isso é o que vocês podem ver. Este é uma das estufas que já está produzindo há quase 4 anos. E a produção tem sido fabulosa. Estamos com uma satisfação muito grande e os nossos níveis de produção estão entre os mais altos do mundo, por unidade de superfície. O país que mais produz baunilha no mundo em quantidade por hectare é a Indonésia. E eles alcançam 400 quilos por hectare. Nós estamos chegando a 1.000 quilos por hectare. Mas temos uma densidade de plantio de uma planta por metro quadrado. Então, 1 hectare de terreno. Nós temos a quantidade maravilhosa de 10.000 plantas. Isso nos deu esse recorde de produção, que é fabuloso para o mundo, não apenas para nós. E a produção que estamos fazendo aqui nos dá a grande vantagem em relação ao resto do mundo, pois produzimos baunilhas o ano inteiro, enquanto os outros países têm uma produção concentrada apenas em uma única época. Eles têm apenas uma época de floração, que geralmente é entre maio e julho, e uma única época de colheita, que geralmente é em julho e dezembro. É assim que os outros países do mundo trabalham. Tivemos que desenvolver um método de identificação dos cachos, para que não falhemos na colheita, porque não é fácil diferenciar um cacho maduro de um cacho não maduro. Nós temos um sistema de fitas que são colocadas em cada cacho floral e temos uma tabela que nos informa o mês em que devemos colher cada cor da baunilha. Temos nos saído muito bem, conseguimos desenvolver um sistema através de poros de indução por fito-hormônios que nos permite iniciar as colheitas de baunilha no 2º ano, enquanto o resto do mundo espera 4 anos para poder colher. E também acho que isso também tem a ver com a duração constante do dia na zona equatorial. Porque isso não acontece em outras partes, e isso afeta um pouco outras nações. Acontece com o México e com a América Central. O Madagascar é afetada também. Nós não temos esse efeito e acho que essa é a razão que nos permite produzir o ano todo. Tivemos experiências muito maravilhosas. Nossas baunilhas chegaram em outros países e foram muito bem recebidas. O aroma das nossas baunilhas é maravilhoso. A coloração que estamos tendo agora é muito importante para a apresentação das baunilhas. Sem contar os padrões que mantemos de qualidade, nossa produção é quase totalmente orgânica. Cuidamos de pragas e doenças por meios orgânicos também, pois uma baunilha orgânica é muito mais cobiçada. Vocês têm um espaço muito lindo aqui. Qual o sistema de polinização? O sistema de polinização é manual. A polinização é manual e é feita exclusivamente por mulheres, porque as mulheres têm essa habilidade especial chamada motricidade fina muito desenvolvida. E como a flor é uma orquídea e as orquídeas são bastante delicadas, as mulheres conseguem fazer perfeitamente sem danificar as flores e garantindo 100% de polinização. Nós homens achamos muito difícil de fazer e quando fazemos, sempre destruímos a flor, mas não há vargens suficientes para erros, então não faz sentido. Já experimentamos isso por muito tempo e por essa razão também tivemos tempo de estudar como funciona a fecundação das flores.
Depois de toda a polinização, as flores se fecundam completamente. Já o pólen passa do tempo e já não há sede, então tem que ser nesse período. Quanto às podas, nosso manejo na plantação é semanal. Todas as semanas as podas são feitas. Com isso mantemos um tamanho pequeno das plantas. Garantimos que a maior parte dos nutrientes vá para as podas. E isso é o que fazemos aqui. E isso é o que está nos dando bons resultados. Nós já temos plantas há 16 anos em produção. E nós fomos aprendendo tudo isso e desenvolvendo mais conhecimento. Uma vez que as vagens foram lavadas, secas e classificadas, entram no processo de morte. O processo de morte é feito em água ou tempo. As vagens maiores permanecem 30 segundos, as médias 25 segundos e as pequenas 20 segundos. Uma vez que foram mortas, são colocadas em um saco plástico, o saco plástico entra em um cobertor polar, o saco e o cobertor entram em outro saco plástico e depois finalmente é colocado dentro de um aglomerado de espuma. Lá permanecem por 48 horas e após as 48 horas saem. Após isso realizamos 2 processos. Um deles é que essas baunilhas são levadas para Tumbaco, e o processo é feito em estruturas semelhantes a estas, protegidas do sol e da chuva, sim, onde os colocamos ao sol, por 12 dias. Após 12 dias, passam para as áreas de secagem à sombra. E a secagem à sombra é feita em salas fechadas, o sol não entra. E, nos 12 dias, chegamos a cerca de 30% de umidade. A baunilha está pronta para ser vendida com 28% de umidade. Os últimos 2% são feitos em mais ou menos 2 a 3 meses na área. Quando se chega aos 28% e já desenvolveu seu aroma, as vagens são desinfetadas e embaladas a vácuo em pacotes geralmente de 1 kg ou de 100 unidades. Então, continuam embaladas a vácuo. Nós mantivemos por até 7 anos, pois não tínhamos demanda de vendas. Sim, mas agora normalmente toda a produção é vendida rapidamente em menos de 1 mês após estar pronta. A produção atende a uma demanda muito boa. Depois da pandemia, a procura da baunilha diminuiu. O mercado não é grande, não há muita demanda. Mas como nossa produção é pequena, conseguimos suprir bem a demanda que temos. Agora estamos realizando testes com essas câmaras. Isso é um forno que se regula a temperatura necessária. A temperatura aqui é ajustada. Neste caso, a temperatura está ajustada para 5 graus e o processo começa a 46. Então subimos para 46. Então acertamos a 46 graus e nos certificamos de que o tempo que vai permanecer aqui será de 7 dias. Então 7 vezes 24 são cerca de 160, 170 horas. Então isso é registrado. E aqui as vagens são colocadas. 0,8. As vagens originalmente eram colocadas nessas bandejas porque estávamos fazendo os testes e tínhamos acabado de comprar esta máquina. Então usávamos essas bandejas que só levavam vagens nesta altura, porque a vagem não é muito grande. Então só iam vagens desse aqui e todo o resto do espaço estava sendo desperdiçado. No negócio das codornizes, para que nasçam as codornizes, eu projetei essas bandejas. E acontece que o tamanho da câmara que fiz para as incubadoras acabou sendo exatamente do mesmo tamanho. Então este é todo o material que usamos para que nasçam as codornizes. Então, para fazer os testes, trouxemos estas, entraram perfeitamente, e onde antes cabiam 10 níveis de baunilha, aqui já cabem 13 níveis de baunilha. Mas ainda aqui há um espaço muito pequeno que é usado e um muito grande que é desperdiçado. Sim, mas como nós fabricamos essas peças, fabricamos essas 2 peças. Certo? Então esta é a bandeja que vamos usar. Então aqui vai uma fileira de baunilhas.
E temos espaço suficiente acima das vagens para que o ar quente circule e cause a desidratação. Então, em vez de ter 10 andares como ali, vamos ter 30 andares. Inicialmente íamos fazer desta forma, com estes ângulos para que sejam empilháveis, break time. Mas acontece que quando vamos colocar essas, temos que mover as vagens do andar de baixo para que não se amassem. E se quisermos revisá-las lá embaixo, fica muito difícil. Break time. Então, o que fizemos foi uma estrutura muito parecida com esta, onde as bandejas vão entrar nesta posição e eu posso retirar a que eu quiser. Break time 1.0 e entram as 30 bandejas. Break time. Então, em vez de ter aqui como 30 quilos, agora vamos ter com isso 100 quilos de vagens secando na mesma tampa.